eu sou Dani Pacheco, sou consultora de moda e analista de coloração pessoal e vim aqui, a convite da Carol, conversar um pouco sobre cores. Começamos a falar sobre cores como uma informação que para mim foi crucial para eu perder o medo de trabalhar com elas. Cor não é um valor absoluto. Ela não possui substância física, ela não é possível de tocar. Cor é uma experiência visual, relativa e pessoal. E quando eu digo que é uma experiência visual, eu também falo sobre percepção. A cor, ela muda ao longo do dia, conforme a variação de luz. Então é por isso que quando falamos sobre cor, testar cor, escolher cor, o melhor conselho que eu posso te dar é: faça isso durante o dia, com a presença de bastante luz natural. Só assim você terá clareza sobre o que você está observando. As cores também mudam conforme as outras cores que estão próximas a ela. Por exemplo, uma cor azul, num fundo preto, parece mais clara do que essa mesma cor azul num fundo branco. Este conceito é chamado de contraste simultâneo. E é por isso que às vezes podemos escolher cuidadosamente fios de lã de cores intensas, mas que ao tricotar parece que eles perdem totalmente a graça da proposta. Lembre, cor é relativo. Por último, a cor é também uma experiência pessoal. E este é o fator humano. Ainda que a cor seja universal e que em qualquer lugar do planeta todos vão concordar que o céu é azul e que a grama é verde, o significado da cor muda pelo contexto qual ela está inserida. Nossa relação com as cores tem influência das referências de moda, das influências culturais e das associações simbólicas, conscientes ou não, da cor. Uma pessoa pode ficar reluzente usando azul, mas se este for o tom do vestido de laço que pinicava ela na festa de 7 anos, esquece, ela não vai usar. Ou talvez a família dela pode torcer para o Internacional. Aí, vocês sabem, né? Não entra nenhuma caneta Bic lá, se for da cor azul. O mesmo pode acontecer conosco. O nosso gosto pessoal e as nossas experiências acabam influenciando na escolha de cores dentro dos nossos projetos. Mas precisamos estar atentas às nossas questões. Só assim conseguiremos ser mais criativos na escolha das cores, diante de um mercado que cada vez mais as pessoas parecem estar dispostas a comprar o diferente, o autêntico, o colorido e até mesmo o inusitado. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava grávida, montando o enxoval do meu segundo bebê, eu queria fugir do tradicional. Fazendo uma pesquisa na internet, eu cheguei numa paleta de cores bem básica, preto e branco, bem escandinava, bem 2018. Mas eu não encontrei nada que fugisse do tradicional verdinho, amarelinho, dos enxovais que eu estava procurando. No final, eu acabei encontrando num supermercado uma manta para sofá antialérgica e essa manta foi a saída de maternidade do meu Joaquim. Eu até tenho ela aqui, ó. Bonitinha, né? Mas voltando às cores, ao mesmo tempo que eu digo que cores são sensações, eu te digo que sim, também tem característica técnica e elas têm que ser citadas por aqui. No século XVIII, Isaac Newton, sim, o mesmo da maçã na cabeça, criou a base do círculo cromático que temos hoje. O círculo cromático é uma representação simplificada das cores enxergadas pelo olho humano. É uma paleta com 12 cores, sendo 3 delas primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, 3 cores secundárias, construídas pelas misturas de 2 cores primárias, e 6 cores terciárias, que é a mistura das cores primárias com as cores secundárias.
São nas cores terciárias, também chamadas de intermediárias ou complexas, que percebemos a presença do subtom. Subtom é o tom que está por baixo das cores que estamos vendo, como se estivessem em segundo plano. Sabe quando a gente vê aquele azul esverdeado? Esta informação é relevante quando falamos de temperaturas de cores. Você já ouviu falar sobre cores quentes e frias? Existe a ideia universal que vermelhos e amarelos são cores quentes, que estimulam, que vibram, que avançam. E os azuis, verdes e violetas são as cores frias e calmas. Mas e quando uma cor não é pura e sim uma mistura destes tons? Como descobrimos a temperatura? Quando uma cor é complexa, pensar na cor do subtom pode nos trazer uma ideia de temperatura. Assim, um vermelho alaranjado vai ser mais quente que um vermelho violáceo. Quente e frio não está relacionado a claro e escuro, e sim a cor do subtom ao qual ela está relacionada. Temos outras características técnicas da cor. Por exemplo, quando dizemos que uma cor é clara ou escura, estamos falando dos conceitos de luminosidade. Significa que tem mais branco, mais luz ou mais preto na sua composição. E por último, podemos falar também de saturação, que significa o quanto da cor original tem na sua composição. Observe os esmaltes. O vermelho maravilha é o vermelho mais saturado desta composição. Ele é mais saturado que o rosa e o bordô. Isso não tem nada a ver com a questão dele ser mais claro ou mais escuro que as outras cores. Está apenas relacionado a ele ser uma cor mais limpa, que possui mais pigmento vermelho puro na sua composição. Agora que já falamos brevemente sobre características técnicas das cores, vamos falar também sobre o conceito de harmonia e como isso influencia na consultoria de moda e na análise de coloração pessoal. Afinal, quem quer pintar um arco-íris de energia para deixar o mundo cheio de alegria, precisa em algum momento estudar as formas de composição das cores. A harmonia é quando temos a sensação de equilíbrio, de tranquilidade, um conceito que não nos traga tensão visual ou impacto visual. Ao criarmos composições visuais, podemos seguir as regras de harmonia das cores para criarmos um ambiente que funcione bem, conforme o tradicional. Vamos falar aqui de 4 relações de cores: complementares, análogas, tríades e monocromáticas. Complementares são aquelas cores que apresentam maior contraste entre si e são compostas no círculo cromático. Por exemplo, azul e laranja, roxo e amarelo, vermelho e verde. Já as composições análogas são aquelas que estão lado a lado no círculo cromático, como a combinação de azul com roxo, verde com amarelo, rosa e vermelho, rosa e roxo. As composições tríades são composições formadas por 3 cores equidistantes, formando um triângulo mesmo dentro do círculo cromático. Estas combinações proporcionam uma composição de alto contraste, ficando bem interessante. Por último, podemos falar sobre as composições monocromáticas, que são aquelas combinações com apenas uma cor. Na moda, para trazer profundidade aos looks, é possível também, quando utilizado esse tipo de combinação, variar a saturação das cores e a textura dos tecidos, brincar com transparências. Assim, o look fica mais bacana, mais divertido e com menos cara de uniforme. Na consultoria de moda, aprender os conceitos de harmonia ajuda a fugirmos das fórmulas tradicionais e a explorar melhor combinações de looks fora da nossa zona de conforto, além de multiplicar as formas de uso das peças do nosso próprio guarda-roupa. Sabe aquela calça vermelha que só usamos com a blusa branca? Pois então, ela pode ser explorada com o verde sem parecer Natal, eu juro. Com rosa, com laranja, com um roxo e até mesmo numa combinação com amarelo e azul. Já pensou? Já na análise de coloração pessoal, o conceito de harmonia de cores é a principal ferramenta.
Todas nós nascemos coloridas. Pele, boca, cabelo, sobrancelha. Cada pessoa tem um conjunto de cores que formam uma beleza única, específica dela. Usar cores que combinam com essa nossa coloração natural pode sim destacar elementos da nossa beleza, fazendo com que parecermos mais iluminadas, com uma aparência mais descansada e, por que não, mais belas, do ponto de vista tradicional. Você já teve a impressão de usar um esmalte e ele não funcionar na sua mão? Tipo, parece que o dedo não é seu? Ou até mesmo um brinco, comprar um brinco que você acha maravilhoso, colocar na orelha e aquela cor não funcionar? Acho que o batom também é um clássico. Quando encontramos a cor, todo o resto da maquiagem fica em segundo plano. Pode parecer estranho, mas pelo tanto que já conversamos sobre cores, já podemos entrar em acordo que elas de fato têm influência na nossa imagem. As cores que usamos perto do nosso rosto podem alterar a aparência da nossa pele. Essa é a lei do contraste, a mesma lá do fio de lã que estamos discutindo aqui, e é uma das bases da análise de coloração pessoal. A metodologia aplicada pela maioria das consultoras de moda é baseada no método sazonal, da designer americana Suzanne Cage. Foi ela que começou a dividir as cores e as cartelas em estações do ano. Suzanne dividiu as paletas de azul e amarelo em intensas e brilhantes ou suaves e opacas, e as nomeou conforme as 4 estações do ano. Começamos falando sobre a cartela de outono, que é suave e opaca, com base no amarelo. Quando pensarmos nela, podemos pensar também na estação, nas folhas avermelhadas, no aspecto queimado da estação. Esta cartela de cores é recheada de tons neutros e terrosos. Quando passamos para a primavera, podemos ver que ela também é baseada no amarelo, mas suas cores são vivas e lustrosas. É como a estação, mais colorida e florida. O céu é azul de brigadeiro. Toda a natureza está nascendo, brotando, a cor das folhas é bem novinha e o acabamento de tudo é bem lustroso. A cartela de verão é feita basicamente de azul. Suas cores são mais opacas e suaves. Por último, chegamos na cartela de inverno, que também é proveniente do azul, mas, diferente do verão, suas cores são mais fortes, brilhantes e saturadas. Inicialmente, o método sazonal contava com apenas 4 cartelas. Isso porque a metodologia era baseada na temperatura de pele das pessoas, que era considerada apenas quente ou fria. Com o passar dos anos, houve uma mudança. Foi percebido que pessoas podem ser consideradas neutras, ou seja, elas possuem cores quentes e frias na sua beleza. Essa característica, então, nos obriga a deixar a temperatura da pele em segundo plano e avaliar outras características, como perceber se as peles são brilhantes ou opacas, claras ou escuras. É por isso que existem hoje 12 cartelas de cores, tornando a análise de coloração pessoal mais aprofundada e sofisticada. Existem vários modelos de cartela de cores na internet, e elas trazem um bônus mesmo para quem não está querendo saber qual é a cor que harmoniza melhor com a sua beleza. Todas as cores da cartela combinam entre si e podem ser um guia para quem procura um atalho na hora de pensar sobre combinações de cores de forma harmônica. Mas esta conversa ela não seria minha sem que eu terminasse esse vídeo falando que ninguém precisa buscar o harmônico. Não existe uma só forma de trabalhar com cores. É muito verdadeiro também querer impactar, causar desarmonia, criar uma certa estranheza. Conhecer a teoria clássica das cores é também conhecer formas de burlar estas regras e ser feliz com o seu próprio estilo de criar beleza.